quando falamos sobre inteligência emocional, estamos falando também sobre perfis analíticos, né, perfis comportamentais. E nos últimos 3 vídeos eu falei sobre o medíocre, sobre o invejoso e sobre o falso. E os 3, eles estão correlacionados quando se trata de inteligência emocional. O medíocre, como que a gente vai trabalhar isso, né? No caso, o medíocre, ele é o perfil de pessoa que ele se deixa por vencer. Ele se deixa por vencido e ele tenta fazer com que o próximo não caminhe, não tenha progresso, né? Como, por exemplo, o medíocre chega para uma pessoa e fala: fulano, eu quero te apresentar alguém. Diga para sua esposa que você vai trabalhar até mais tarde. Ou seja, o medíocre, ele não respeita as condições externas, porque na vida dele aquilo não existe. Ele não tem aquela responsabilidade, aquele respeito. Então, como ele não tem esse respeito, ele se entrega totalmente de forma desrespeitosa para o próximo, né? Um outro exemplo, o medíocre chega para uma outra pessoa: fulano, você já passou de ano, você não precisa mais estudar para fazer uma prova. Então, o que o medíocre faz? O medíocre não tem aquele universo de ter tirado boas notas ou de ser um bom aluno, e com isso, ele quer pegar o colega e deixar na mesma condição que ele, não precisando de estudar, sendo que, na verdade, o medíocre, ele precisa estudar, mas ele não consegue, ele não tem inteligência emocional para poder lidar com as suas emoções. Como que a gente vai analisar se isso é bom ou se isso é ruim? Isso é péssimo, e provavelmente ele vem carregando essa inteligência, essa falta de inteligência emocional desde a sua criação, desde quando criança, porque não foi estabelecido dentro de casa normas e regras para que eles pudessem agir de forma diferente. E muitos pais, às vezes, estão completamente por fora do comportamento dos filhos em sala de aula, do comportamento dos filhos perante a sociedade de forma geral. Porque em casa eles podem demonstrar um comportamento, mas ao se libertarem das vistas dos pais, eles tendem a ter uma outra postura. São as pessoas que têm aquela facilidade de se adaptar em qualquer ambiente. Então, aí é onde entra a questão do invejoso e do falso também, que são perfis que também têm essa ausência de inteligência emocional e que não fazem questão de estudar, de ter conhecimento, porque se fizessem questão, entenderiam que suas posturas não são bacanas, não são legais e procurariam mudar. E muitas pessoas, quando começam a se entender, quando elas querem se entender, quando elas querem entender o que está acontecendo com elas, elas estão dispostas à mudança. Agora, quando a pessoa não quer mudar, aí é um pouco complicado. Então é difícil você ajudar quem não quer ser ajudado. E o perfil do invejoso, a palavra invejosa é uma palavra muito feia, né? Carregada consigo como se fosse uma emoção, um sentimento muito trágico. E a inveja é a ausência da inteligência emocional capaz de mostrar para si o que ele tem de bom. Então, o invejoso, ele não consegue ver que ele tem qualidades, ele só vê as qualidades no próximo. Ele não consegue entender que ele é uma boa pessoa, e ele só vê que o próximo é bom. Só que em vez dele achar legal que o próximo seja bom, ele começa a querer ser como o próximo, a querer ter as coisas do próximo, a querer agir como o próximo, sendo que ele não para poder olhar para si e entender que ele tem as qualidades boas, né? Ele não para poder entender que as pessoas são diferentes, que as situações são diferentes, que a forma com que busquemos mais conhecimento, mais sabedoria, cada um vai agir do seu jeito, cada um vai agir de uma forma diferente. E o invejoso, ele não entende isso. Ele é como se ele colocasse todo mundo num patamar, e naquele patamar tem um que é melhor do que o outro, mas ele não consegue se enxergar. Então, essa é uma ausência de uma inteligência emocional que é preciso também pedir para que os pais, para que os amigos, quem convive com a pessoa, de forma carinhosa, de forma não presunçosa, ter uma conversa para poder falar para o fulano: fulano, aquele comportamento que você teve, eu não gostei, eu não achei legal. Porque eu acho extremamente importante a comunicação. Se alguém faz algo comigo que eu não gosto, primeiro eu tenho que esfriar minha cabeça e chegar para a pessoa e falar: olha, eu não gostei daquela forma que você falou comigo. Porque senão vira um atrito, vira uma briga, e o diálogo é a base de todo e qualquer relacionamento. Isso dentro de casa, na escola, no trabalho, de acordo com a sociedade, de forma completa. Então, o diálogo, ele é a base de tudo. Então, se você tem diálogo, você tem mais possibilidades de negociar tudo na sua vida. Negociar mais tempo, negociar mais conhecimento, negociar departamento de vendas para quem trabalha com vendas. Então, o diálogo, ele é a base de tudo. Então, quando você chega e conversa: fulano, não gostei daquela postura. Quando você fala por invejoso: olha, cara, você fez um negócio que eu não gostei muito, aquilo me deixou desconfortável, vamos, manter aqui uma
uma seriedade, vamos manter uma sobriedade aqui para que a gente consiga conviver. Dá um toque, mas não de forma agressiva. E porque as pessoas, elas não entendem que elas estão extrapolando, que elas estão exagerando, que elas estão sendo inadequadas. Às vezes é preciso alguém chegar, mas tem que ter sabedoria para poder lidar com isso. E quando a gente fala sobre o falso é aquele que ele não tem um perfil de entendimento pessoal, como o invejoso e o medíocre, né? E juntamente com isso, ele tem uma facilidade de lidar com as pessoas em ambientes diferentes e troca de personalidade muito rápido, né? Então, o falso, ele quer se sobressair acima de tudo e de todos. Ele sente a necessidade de que ele tem que estar ali melhor do que todo mundo e carregando um conhecimento que ele não tem, que ele não, né, não tem domínio, e quando ele está numa roda de conversa que vem um assunto que ele não domina, ele tenta tirar, né, trabalha ali uma concordância, né, verbal, mas tenta tirar a atenção dos colegas, de quem está conversando, para aquilo que é a única coisa que ele sabe falar, seja qual for o assunto. Então, o falso, ele vai até te bajular, ele vai até procurar ser seu amigo, ele vai procurar estar do seu lado, mas na verdade aquilo é só para poder ver de que forma que pode ser proveitoso para ele. O falso, ele tenta tirar proveito de todas as situações possíveis, né? E um exemplo clássico, que foi o que eu coloquei no vídeo sobre o falso. Uma pessoa que você não vê há muito tempo, você se encontra com essa pessoa, e essa pessoa vem com o marido e com filhos. E a pessoa trocam ali, né, os cumprimentos. Quando essa família sai de perto, o falso pega e comenta com o próximo: nossa, mas fulana engordou tanto, você viu o marido dela? Que, nossa, que feio, que criança horrorosa, né? Nossa, ela engordou demais, ela tá muito feia. E na frente dela, ela esboçou uma postura completamente diferente. Então, o falso não faz só isso. Na verdade, o falso, ele mente para si mesmo. Ele mente tanto para si que essa mentira passa a ser uma verdade que transforma ele numa personalidade de uma pessoa falsa. Entende? Então, a pessoa que tem essa postura falsa, ela mente para ela mesma que ela é superior, que ela é entendedora, né, daquela postura, daquele conhecimento, daquele assunto, mas na hora né, de colocar em prática o que a pessoa sabe, ele é onde ele tenta fugir pela tangente. Então, esses três perfis, o medíocre, o invejoso e o falso, eles são perfis que eles precisam ser bem analisados, bem falados. E essas pessoas, elas não podem ficar longe da sociedade. As pessoas agem muito errado em querer ficar longe dessas pessoas. Essas pessoas, elas precisam de ajuda. Elas precisam de ter conhecimento, de ter um ciclo de amizades ali que chegue para a pessoa e se situem, né? Situa a situação e para que eles possam conviver da melhor forma possível, né? Então, você não querer que essa pessoa faça parte da sua vida é uma coisa. Agora, nem por isso você precisa deixar de dar um bom dia, boa tarde, perguntar como é que a pessoa tá, porque essas pessoas que carregam esses perfis, são pessoas que sofrem, são pessoas que têm problemas emocionais internos gravíssimos e que não sabem como resolver e que têm o orgulho. Vou falar também sobre a pessoa orgulhosa e carregam com si o orgulho de não chegar para a pessoa e falar: eu preciso de ajuda. É muito difícil uma pessoa que carrega esses três perfis, ou um desses três perfis, reconhecer que precisa de ajuda. Porque quando a pessoa reconhece que ela precisa de ajuda, ela automaticamente vai deixando esse perfil de lado, né? E vai adotando uma nova característica, uma nova performance, uma nova versão de si mesmo, né? Então, eu sempre falo que a gente tem que procurar ser uma versão melhorada, sempre uma melhor versão de nós mesmos. Então, qualquer perfil, quando ele chega e fala: eu preciso de ajuda, esse perfil está dizendo que ele é humilde, está dizendo que ele vai aceitar conversar com outras pessoas, vai aceitar ouvir outras pessoas, porque é mais difícil essa questão do ouvir, né? Ouvir, entender e aceitar. Então, quando a pessoa reconhece que ela tem esse erro, que ela precisa de ajuda, isso já é um ponto extremamente fundamental para a mudança de vida pessoal das pessoas que carregam um desses três perfis ou os três perfis, né? Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o orgulho, né? É o tema do próximo vídeo, que vocês vão perceber que o orgulho ele pode ser acarretado em todo o perfil comportamental. Depende de como você lida com ele, ok?